a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos aqui para continuarmos a nossa reflexão sobre a família como um projeto de Deus. Nós vimos a criação do primeiro casal, a realização do primeiro casamento pelo próprio Deus, vimos a queda do homem e o progresso da iniquidade que culminou no dilúvio. E nesta hora eu gostaria de pensar com você sobre a família depois do dilúvio. Nos nossos dias, o que será da família e das pessoas depois da pandemia do Covid-19? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 8 e 9. Pegue sua Bíblia, acompanhe as ponderações que farei brevemente. A família e o ser humano após a crise, a tragédia, o dilúvio e também do Covid-19. Diz a Bíblia que depois de um ano na arca do dilúvio, do período do dilúvio, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E no versículo 15 e 16, Deus fala para Noé o seguinte: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. No versículo 20 do capítulo 8 diz: levantou Noé um altar ao Senhor. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi buscar a Deus. Noé sabia definitivamente, era um homem temente a Deus, não era um homem perfeito, ele era um pecador como todos nós, tinha seus defeitos, mas tinha temor de Deus e a sua esperança estava em Deus. Levantou um altar, realizou sacrifícios e adorou a Deus. E disse em seu coração: a minha esperança está em ti, meu Deus. E é como se aquele sacrifício pudesse expressar a fé de Noé na vinda do futuro Redentor, Cristo Jesus. Embora Noé não conhecesse na época os detalhes, mas a esperança estava viva em seu coração. No versículo 21, Deus afirma a Noé: ó Noé, tu está adorando, prestando este culto, mas não pense que resolver os problemas da natureza humana. Versículo 21, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus deixa claro aqui que a vara, o juízo, o castigo não corrige a corrupção da natureza humana. Às vezes o torna até pior. Olha o Covid-19, quem roubava continua roubando, quem traficava continua traficando, quem blasfemava continua blasfemando, quem é convertido de verdade, mesmo consciente de suas imperfeições, agora volta-se para Deus e diz: Deus, me ajuda a ser um crente melhor, me ajuda a temer mais o teu nome e honrar ao Senhor. Então, aqueles que não são convertidos vão se tornando pior cada vez mais. Os tementes a Deus, verdadeiramente tementes a Deus, vão crescendo na graça de Jesus Cristo. Prossegue agora no Deus disse aqui: a maldade vem desde a mocidade. No capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Aqui é aquele mandamento lá da criação. Deus disse a Adão e Eva: crescei e multiplicai, sede fecundos, enche a terra. No versículo 12 de Gênesis 9 diz assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Então Deus pôs um arco no céu. Quando chove aparece o arco-íris. Lamentavelmente, na nossa geração, alguns segmentos têm usado o arco-íris para ilustrar uma perversão, do homem diante de Deus, quanto à questão da sexualidade e de gênero. Mas Deus deixou o arco-íris nos céus como um lembrete de que nunca mais destruiria o mundo com o dilúvio, porque o homem precisa mais do que uma tragédia para ser mudado. Precisa de Cristo. É na cruz de Jesus que o homem, que a família
terá a sua restauração. Cristo veio para mudar a nossa história. E a gente vê que na família de Noé, depois do dilúvio, a maldade continuou, a perversão continuou, a inclinação para o mal continuou. Veja que no versículo 20 do capítulo 9 diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas e rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então Noé, ele plantou uma vinha, ele gostava dessa bebida, né? E ele acabou se excedendo. Isso mostra que, às vezes, mesmo o homem de Deus, uma pessoa temente a Deus, ele, às vezes, pode correr o risco de se exceder e cometer algum excesso social, ou excesso nos seus gostos, seja na diversão, seja na bebida, enfim, pode cometer excesso e falhas. Infelizmente, o ser humano, desde a queda, traz essa imperfeição que só pode ser corrigida, como já disse, na cruz de Cristo. E nós podemos perceber aqui que Noé, despertando do sono, diz o verso 24, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Olha só, desonra os pais. A gente vai estudar sobre os princípios e o plano de Deus e o papel de cada membro da família no lar. E o 5º mandamento nos fala do mandamento em relação aos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Lá no, o 5º mandamento é: honra a teu pai e tua mãe. E o Novo Testamento diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Lamentavelmente, Cã não honrou seu pai, até zombou, fez hora de Noé com os irmãos e zombou. E aí diz que Noé amaldiçoou Cã. Quando Noé despertou, ele soube do que fez. Ele diz: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Cã foi pai daquela geração ali de Canaã, do Egito, da região da África e de outros pontos ali no Oriente e na África. E a gente sabe quanto sofreu e às vezes ainda tem sofrido até discriminação os descendentes de Cã. Não deveria ser. Devemos olhar qualquer outro, o índio, o afro, o europeu, o asiático, o americano das 3 Américas, como nosso semelhante, como todos tendo vindo de um tronco comum, mas o pecado perverte e macula e prejudica até a relação do ser humano com o seu semelhante, lamentavelmente. E na família a gente vê aqui mais uma vez a presença da maldição. E ajuntou e abençoou Sem. Sem foi a família que Deus escolheu, do qual veio Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né, Judá, Davi e Cristo, para salvar a família, salvar o ser humano. Então vejam bem, concluindo, queridos, nem sempre a tragédia melhora as pessoas. Nem sempre a tragédia melhora as famílias. Só há um único lugar onde encontraremos restauração. Não é nem o castigo divino, nem o juízo. Deus mandou condenação sobre o mundo, mas as pessoas não melhoraram. Tornaram-se pior, cada vez mais se afastando de Deus. Olha Sodoma e Gomorra, foi depois do dilúvio. Deus teve que, mais uma vez, mandar o seu juízo, destruição, com fogo e enxofre. As pessoas se tornaram perversas, trocaram o uso natural do homem com a mulher para ter relação homem com homem, mulher com mulher, a violência, e aí Deus mandou juízo. Veja bem que as famílias continuaram sendo destroçadas. Abraão teve problema na família,
E Isaac, olha, houve conflito entre Jacó e Esaú, houve preferência entre os filhos. Jacó, as tragédias na família de Jacó, na família de Moisés, de Eli, o sacerdote, de Samuel, de Davi, povo crente, povo de Deus. Mas, infelizmente, a tragédia estava presente. Por quê? Porque somente quando há conversão verdadeira no coração a Cristo é que a vida começa a melhorar. Jamais alcançaremos a perfeição nesta vida. A família nunca será um poço de plenitude e de perfeição nessa vida. Sempre terá as diferenças que precisam ser tratadas com paciência, com tolerância, com longanimidade, com perdão, com amor. Enfim, tem que haver cumplicidade, tem que haver essa disposição de ser uma bênção no lar, para que o seu lar não se torne uma maldição. Então, Covid-19 está aí. Como virá depois as famílias? Como retornará as igrejas, a sociedade, os políticos? Será que tornarão melhor? Se estiverem em Cristo, sim. Se não forem convertidos no coração, se não buscarem o socorro que vem da cruz de Jesus. Jesus morreu para mudar a nossa história. Por isso diz a Bíblia, quem crê em Cristo, nova criação é. A gente vê atitudes lindas na história. Por exemplo, Josué, ele reuniu o povo e disse, vocês querem servir a quem? A Deus ou aos ídolos? Decida, Deus não se divide não, tá? Deus não divide sua honra. Então ele disse, fiquem sabendo, porém, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa sua decisão. E você viva dias felizes na família, mesmo em meio às dificuldades, às diferenças de temperamento e de comportamento, mas que haja amor, perdão, solidariedade, paciência e a capacidade de promover o bem do outro, ok? Porque o amor, ele não é egoísta, ele não se ufana, ele não se alegra com a miséria alheia, mas ele empenha em promover o crescimento dos membros da família e do seu semelhante. Um forte abraço, que Deus te abençoe e busque abrigo, socorro em Jesus para a sua vida, converta-se a Cristo e para a sua família. E você será uma bênção no seu lar, será uma bênção.